Aqui um integrante da imensa maioria da população brasileira. São pessoas honestas e trabalhadoras. Estamos sendo acusados de golpistas. Golpista, fascista, essa balela toda. E quem nos acusa nos dá alguma sugestão? Temos alternativa? E nós é que somos os golpistas? Nós estamos simplesmente pedindo ajuda, socorro às Forças Armadas, SOS e Forças Armadas. Porque é a única instituição que ainda pode nos representar de maneira satisfatória. O sistema enguiçou, emperrou, falhou. Falhou para a gente, não para eles. Então vamos lá, as sugestões. Quem nos dá sugestões? Processo eleitoral? Vamos lá, vamos dividir a questão. Vamos dividir a questão. Para onde correr? A gente tem o processo eleitoral, tem o processo político e tem a democracia. Vamos lá. Primeiro, o processo eleitoral. Alguém realmente acredita que essas eleições foram limpas, transparentes, isonômicas? Foi totalmente viciada essa eleição. Censura só para o lado da população, da imensa maioria da população honesta. Porque o candidato do sistema teve todas as suas demandas atendidas. A questão do radiolão, quer dizer, a falta de inserção de propaganda gratuita, obrigatória nas rádios do Nordeste, a interferência da Corte Suprema e da Corte Eleitoral no Poder Legislativo, para criar um lobby para que não fosse aprovado a PEC do voto impresso, que nos daria transparência de verdade essa eleição. Ainda assim, com a caca toda feita, há como resolver a questão. O que as Forças Armadas exigiram? Me deem as urnas, me deem os códigos-fontes, e de posse deles, ser técnicos, representantes de diversos setores da sociedade, vamos quebrar esse código-fonte, vamos abrir as urnas e vamos ver o que tem dentro. Ou seja, o código binário, os programas que rodaram nessas urnas durante o processo de votação. Quem não deve, não teme. Eles negaram. Em suma, eles negaram. Na verdade, uma resposta um pouco mais bonitinha. Disseram que a população brasileira está orgulhosa do nosso processo eleitoral, que é limpo, que é transparente, que é isonômico, que é perfeito, e que eles oportunamente acatarão a sugestão. Oportunamente, uma ova. A demanda é imediata. O país está em convulsão. É imediatamente. E não é uma sugestão, uma ordem. Me dê as urnas e os códigos-fontes para podermos abrir as urnas e verificar os programas, o código binário e os programas que funcionaram durante o processo de votação. Eles se recusam. E quem não deve, não tem. Mas agora, sinceramente, entre nós, pela resposta que a Corte Eleitoral deu, de não querer colaborar com a investigação, para mim, houve fraude. Eu posso ter essa suspeita. E se a população inteira não tivesse suspeita, não teria ninguém na rua. Seria um doido. Mas vamos lá. Então, a gente estava passeando pelo processo eleitoral, a gente vai falar do processo político e da democracia. Vamos lá. O processo eleitoral enguiçou, falhou, não está funcionando. Solução política. Bom, tá uma piada, né? Solução política tá uma piada. Olha isso aqui, olha o sistema, olha o naipe das pessoas que tem aqui. Aqui tem condenado em várias instâncias, que foi solto porque o julgamento foi feito em CEP errado, conseguiu concorrer à eleição apesar da lei da ficha limpa. Um absurdo. Um absurdo. Querem empurrar essa droga pra gente, na marra, a seco, que está querendo criar novos ministérios para acomodar quem apoiou, comandar, né, acomodar todo mundo lá que participou disso aí, né? E quem vai pagar? O ministério a mais é caríssimo.
Eles disseram representativamente 13 ministérios, mas eles vão criar 20 ou mais. Então, a gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar um cara que já fez despencar o dólar, já fez despencar o real frente ao dólar, perdão. Um cara que já fez a bolsa cair vertiginosamente. Por quê? Porque ele simplesmente falou que não vai agradar o mercado, que nem o governo atual. Ora, o mercado é o ambiente social e virtual do comércio, da balança comercial favorável. Um país, para ter um PIB positivo, precisa ter uma balança comercial favorável. O cara irresponsavelmente fala que não vai agradar o mercado. E o pior, foi colocado na marra. Até que me prove o contrário, até que acatem a demanda do povo, das Forças Armadas. E deem as urnas, vocês não podem recusar isso. E o código-fonte para a gente verificar os programas que rodaram durante a votação. Então vamos lá. O processo político. Quem pode impedir esses desmandos da Corte Eleitoral, da Corte Suprema? Quem pode impedir? O Senado. Mas virou o quê? O Rodrigo Pacheco sentado em cima de um monte de pedidos de impeachment de ministros da Corte Suprema. E o que acontece? Aparentemente, um acordo. Olha, Senado, você não me julga e eu não vou te julgar também. Então, a solução política enguiçou, emperrou. Processo eleitoral, emperrou. Solução política está enguiçada. Democracia? É bom nem falar nisso, né? E a quantidade enorme de parlamentares que podem defender a população fica com suas redes censuradas. Quer dizer, se questionar agora um processo que para a população não está sendo transparente, você questionar isso aí vira ato antidemocrático, vira crime de ódio, vira essa palhaçada toda. Então a gente vai ter que engolir esses verdugos, esses caras aí. Olha só as figuras. Não precisa dizer mais nada. Essa imagem aí já é de enojar. Aqui a gente tem um gnomo, né, com aquela orelha pontuda do Satanás. Aqui a gente tem o Fester Adams careca. Aqui a gente tem mais beiço do que pança. E a gente vai ter que engolir isso aí. A gente vai ter que engolir isso aí. A população não vai engolir. A população não vai engolir. E democracia vai sair de que jeito? Se você questionar as urnas, questionar o processo eleitoral, cujo árbitro, a Corte Eleitoral, foi totalmente parcial contra o atual presidente, se você questionar qualquer coisa dessa, é ato antidemocrático, o gabinete do ódio e tudo mais. Então a população está corretíssima, isso não é golpe. Nós estamos sofrendo um golpe, estamos pedindo socorro para as Forças Armadas, porque é a única instituição que pode nos representar no momento que ainda não enguiçou. Porque o processo eleitoral, o sistema político e a democracia, pois hoje nós vivemos um estado de exceção, uma censura desgraçada, não estão funcionando mais. O que nós temos que fazer? SOS Forças Armadas e o povo na rua. Porque todo o poder emana do povo. O que o povo está pedindo? SOS Forças Armadas. A instituição política, o processo eleitoral e a democracia falhou, está enguiçado. Estamos procurando a saída possível. Se alguém tiver alguma sugestão fora desse espectro, ótimo. Se alguém tiver alguma sugestão para resolver o problema, ótimo. Mas para resolver para agora. A demanda é imediata. A gente quer auditoria no código binário dos programas que funcionaram durante o processo de votação. O povo demanda isso e o povo demanda responsabilidade. Você não pode entrar esculachando, dizendo que não vai agradar o mercado e fazendo com que haja uma fuga de dólar, bolsa caindo, o dólar subindo. Não dá para fazer isso, não dá para ficar criando mais ministérios. Já tá demais. O gasto público já está demais. Ninguém aguenta mais, através de impostos, ficar pagando essa farra toda. Chega. Mais 13 ministérios, isso só o princípio, porque vão querer criar mais de 20? Não dá. Não dá. Então, o povo demanda transparência para se convencer de que o resultado da eleição foi justo.
responsabilidade. Está recorrendo à única instituição que não enguiçou. A instituição política, eleitoral e democrática, infelizmente, falhou.